Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Abramos as nossas Bíblias. Palavra de Deus para a mensagem de Deus aos nossos corações nesta noite, lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Nós faremos a leitura dos versos 1 até o versículo de número 11. Isaías 40, versículo 1 ao versículo de número 11. Amém? Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos a Escritura Sagrada, a partir da perspectiva que nós na teologia chamamos de escatológica, ou seja, tendo como em vista as questões das doutrinas das últimas coisas, que envolvem profecias, promessas de redenção, nós cristãos diferimos dos judeus porque nós olhamos em duas perspectivas e eles olhavam essencialmente em uma perspectiva. Imagina, por exemplo, que você sai de uma cidade A em direção à cidade B. E você caminha quilômetros, e no meio deste caminho há uma grande montanha. E nesta montanha, se você se voltar na direção contrária, ou seja, para trás de você, você avistará a cidade de onde você saiu. E se você olhar à frente de você, você avistará a cidade para onde você se dirige, o seu destino. Só que acontece aqui uma diferença. No que diz respeito à promessa de redenção, os judeus, ainda que olhassem também para o passado, porque a redenção deles era em razão da promessa da aliança, a esperança escatológica deles, ou seja, da redenção e do cumprimento desta mesma promessa de redenção, era principalmente colocado nos seus corações na medida que eles olhavam para frente.
porque o Messias ainda não tinha vindo. E para que esta esperança fosse cada dia mais alimentada em seus corações, e esta esperança pudesse servir de ânimo, alegria, consolo, contentamento, encorajamento para eles, eles precisavam olhar para frente. Acho que um dos textos bíblicos que deixam isso bastante claro está registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, quando ele fala dos heróis da fé, particularmente entre os versos de número 13 ao verso de número 17. Porque lá, depois de ele descrever alguns heróis da fé, entre eles Abraão e Sara, ele diz, olha, todos estes que eu acabei de mencionar, eles não viram a promessa se concretizar, mas olhando para frente, para aquilo que ainda diante deles estavam, eles creram, e por crerem, isso foi imputado sobre eles como justificação. Portanto, a redenção deles era algo que eles experimentavam a partir do momento que os seus olhares se dirigiam para o futuro, para a promessa que ainda haveria de se cumprir, para o Messias que haveria ainda de nascer, para a verdade de Deus que ainda haveria de ser revelado. E é interessante que quando nós lemos os versículos de número 1 ao verso de número 11, desta passagem que nós lemos, se você prestar atenção no tempo verbal utilizado aqui pelo autor, você verá que são tempos verbais ligados ao futuro. O profeta Isaías, levantado por Deus, está tentando encorajar o povo hebreu daquela época a olhar para o futuro, a olhar para a promessa de redenção, a olhar para o momento em que Deus haveria de trazer o Redentor, a olhar para o momento em que Deus os resgataria. Isso fica muito mais interessante quando a gente se volta para entender em que momento o profeta falou isso. Lembremos-nos que o profeta Isaías, provavelmente, segundo as melhores datas, profetizou tais palavras cerca de 150 anos antes de que elas se cumprissem. 150 anos antes, Isaías olhando para o futuro, e claro, aqui nós temos uma revelação de Deus, Deus foi quem revelou isto para ele, porque assim é a profecia primeiro vem uma revelação da parte de Deus ao profeta, e depois o profeta anuncia. E aí o que acontece? Ele, 150 anos, anuncia que Israel seria castigado por Deus. A mão de Deus pesaria sobre eles com juízo. A gente vê isso desde o capítulo 1 até aqui, o capítulo de número 39. Só que agora, 150 anos antes do acontecido, Isaías não só diz que Deus julgaria o povo, Isaías não só diz que a mão de Deus com juízo pesaria sobre eles, mas Isaías também já profetiza a restauração. Olha só, por exemplo, o que ele fala. No verso de número 2, preste atenção aí no seu texto. Falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia. Já é findo o tempo da sua milícia. A palavra milícia aqui significa luta, embate, conflito. A sua luta, a sua guerra para existir neste mundo terminou. Só que ele está dizendo isso 150 anos antes do fim realmente acontecer. E mais, ele continua dizendo, está perdoada o pecado de vocês e a iniquidade de vocês, e o pecado de vocês já recebeu da parte de Deus o reto juízo. Ou seja, Deus já o julgou suficientemente. Deus já deu paga suficiente dos erros que vocês cometeram. Perceba então que a sua linguagem nos remete a juízo, né? A ideia aqui é, eles estão vindo de um tempo em que eles estavam sob guerras, conflito, e estas guerras, conflitos
ou seja, a batalha de vida deles, como povo, era em razão dos pecados deles. Mas agora terminou. Agora isso passou. O pecado que havia sido a causa motora de tal luta, de tal conflito, de tal sofrimento, já foi perdoado. Deus já os julgou na medida que Deus assim aprove, com base em sua justiça e em seu caráter santo. Deus já julgou. A pena que Deus exigia, o juízo que Deus pretendia, o peso que Deus conferiu à sua mão, já foi suficiente. E agora chegou a hora da restauração. Chegou a hora da redenção. Chegou a hora da renovação. Só que aqui tem um problema. Muitos de nós, depois de anos, ou depois de um tempo de luta, sofrimento e tribulação, nós muitas vezes demoramos para assimilar todas essas promessas e começar a sentir o frescor e o refrigério do perdão e da redenção. Nós, muitas vezes, temos dificuldades de começar a desfrutar da bênção da redenção, do perdão e da restauração. Por isso, havia necessidade de que Deus levantasse profetas, para que esses profetas anunciassem, diria mais, gritassem, daí a razão da expressão bradai-lhe. Gritem para eles, digam a todos eles, falem nas praças públicas, andem pelas ruas anunciando que a redenção veio, que Deus já os julgou suficientemente e que agora eles podem se sentir confortados, consolados, renovados, encorajados. Agora eles podem se alegrar porque o pecado deles foram perdoados, a mão de juízo de Deus já não está mais sobre eles, e a redenção e o Redentor veio. Diga isso a eles. Anuncia isso ao povo. E isso é necessário, segundo o profeta, porque seus corações ainda são carentes de consolo, renovação e encorajamento. Por isso, ele vai usar repetidamente aqui a palavra consolai, consolai. E, em geral, quando os hebreus e os escritores bíblicos utilizavam essa repetição de palavras, tinham um propósito. Era não só certificar da verdade afirmada, mas afirmá-la com muito mais profundidade. Além disso, não era algo que deveria ser dito apenas aos ouvidos. Não era algo que eles precisavam apenas escutar, como vocês estão agora aqui escutando o meu sermão. Era algo que precisava entrar pelos ouvidos, mas penetrar no coração. Daí a expressão no verso de número 2, fale ao coração. A promessa de redenção, a promessa de restauração e a certeza e o descanso que estas promessas deveriam produzir em cada um do povo de Deus, ele não vai acontecer se somente e tão somente nós escutarmos as palavras da redenção. As palavras da redenção, têm que entrar pelos ouvidos e cair no coração, tocar a nossa alma, mudar o nosso ser. Do contrário, elas talvez não passem de belas palavras, palavras que, lógica e racionalmente, ao final do culto, nós cumprimentaríamos o pregador dizendo, correto, concordo, foi exatamente no ponto. Mas, uma semana depois, ela perde o efeito, porque ela entrou pelos ouvidos e não desceu para o coração. As palavras anunciadas, o evangelho pregado, o grito de redenção oferecida em Cristo Jesus, que inclusive cantamos aqui belamente através de 2 dos hinos, ou dos cânticos, elas devem tocar nosso coração, não apenas ser ouvidas por nós. E isso não era diferente naquela época para com Israel.
E lembremos, e repito mais uma vez, ele está falando tudo isso para um povo que ainda experimentaria, para um povo que estava olhando para frente. Hoje pela manhã, em nosso estudo de escola bíblica dominical, nós dissemos exatamente isso, né? Dissemos que as promessas de Deus para o nosso futuro na eternidade, elas devem fazer diferença no modo como vivemos a nossa vida no presente. E a ideia é exatamente essa. O profeta, 150 anos antes, está mostrando para Israel que daqui a 200 anos, Deus iria julgá-los, mas também Deus iria restaurá-los, Deus iria perdoá-los, Deus iria enviá-los o Redentor, e isso deveria animá-los no presente. Daí a palavra, consolai, consolai, porque não está perdido, porque a vitória virá, porque a redenção está prometida. Mas, como eu disse na introdução, nós cristãos somos convidados pelas Escrituras a olhar para estas verdades de uma outra perspectiva. Eles olhavam do passado para o futuro, crendo, confiando e aguardando o cumprimento da promessa de redenção. Mas nós, como cristãos, e em particular cristãos vivendo no século 21, como é o nosso caso, nós olhamos de uma dupla direção. Nós olhamos para trás, porque a redenção e o Redentor já veio, há 2000 anos atrás aproximadamente, mas nós também olhamos para frente, porque esta mesma redenção ainda aguarda a sua plenitude. E ao olhar para trás, nós temos que contemplar o Salvador e a sua salvação. E ao olhar para frente, nós temos que nos alimentar da esperança de que esta plenitude virá, porque ela foi prometida por um Deus que não mente. Essa é a perspectiva. Nesse caso, eu e você, como cristãos, vivendo no século 21, nós devemos fazer o mesmo que fizeram, ou pelo menos que o profeta Isaías exortou o povo daquela época a fazer. O quê? Alegrem-se. Alegrem-se porque Deus cumpriu para com vocês a promessa da redenção. Animem-se, encorajem-se, não permitam que a perturbação, a angústia, a tribulação retire do coração de vocês uma certeza: Deus já os salvou, porque o Redentor já veio. Ainda que de repente, no presente momento, vocês estejam passando por juízos de Deus, a mão de Deus esteja pesando duramente sobre você, ou quem sabe, as circunstâncias que te cercam não sejam a melhor, anime-se, consolem-se, alegrem-se, rejubiliem-se. Por quê? Porque o Redentor já veio, a sua salvação é certa, ela só está aguardando o dia da sua completação final. Não permitam, em nome de Jesus, que como em Israel, o pecado de vocês retirem esta alegria e esta certeza. Não permita que os dias difíceis de pandemia angustiem as vossas almas, roubando-lhes a alegria do Redentor. É isto que este texto está nos convidando a fazer. E isso é certo. É certo não por causa das palavras do pregador desta noite. É certo porque quem fez esta promessa não mente e sua palavra cumprir-se-á, cabal, total e completamente. Sabe por quê? Porque Deus não mente, sua palavra permanece para sempre. Não é isso que ele disse? Veja, quando ele comparará a nossa vida humana como a carne e a erva que murcha e seca como a flor, e depois ele compara isso à fidelidade de sua palavra, no verso 8, diz, olha, eu posso passar, você passará, nossas vidas passarão, nosso vigor passarão, nossa energia passará, mas as promessas de Deus fiados em sua palavra, não, elas se cumprirão. Verso 8.
Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Eu pergunto a você, por que o profeta Isaías fez questão de reforçar a palavra de Deus e a fidelidade da palavra de Deus nessa circunstância? É como se ele dissesse o seguinte: eu sei que depois de anos de luta, eu sei que depois de anos de tribulação, eu sei que depois de anos de batalha, daí a palavra milícia mais uma vez, isso deixa marcas, isso deixa tristeza. Às vezes, inclusive, gera no coração de muitos seres humanos uma relação de suspeita, desconfiança. Afinal, a gente está tão acostumado de levar bofetadas que no dia que alguém acaricia o nosso rosto, a gente até fica com medo. Já viu? Já viu quando você bate na cara de uma criança ou na criança, o dia que você estende a mão para acariciá-lo, de tanto que ele se acostumou a ver a sua mão como um movimento de violência. E às vezes é assim, nós, de tanto nos acostumarmos com luta, tribulação, milita, dificuldade, quando nos dizem uma palavra de conforto, encorajamento, a gente tende a suspeitar de início. Como se dissessem, será que isso é verdade? É realmente assim que vai acontecer? Tem certeza que é Deus quem está proferindo tais promessas? E aí o profeta diz, vocês passam, a vida passa, mas a palavra de Deus, e foi Ele quem prometeu, permanece para sempre. Não suspeitem disso. Não duvidem. E assim o é. Ou seja, Israel precisava olhar para frente e se sentir confortado, renovado e consolado por esperar a promessa da salvação. E se nós agora podemos olhar para frente para o Salvador que veio, para trás para o Salvador que já veio, e para frente para o dia que total e completamente esta redenção será concretizada, como é que nós devemos agir agora em nossas vidas? E aí eu quero propor que nós possamos agir com base nisso de 3 formas. Primeiro, consolem-se e alegrem-se. Consolem-se porque a dor, consolem-se porque a tribulação, consolem-se porque a angústia, consolem-se porque o mal, consolem-se porque o sofrimento vai ter um fim. O Salvador já se revelou, o Salvador já veio, e este Salvador fará com que eu e você possamos ser novamente reconciliados com Deus e possamos desfrutar das bênçãos que este Deus tem para nos dar. Console-se, mas se alegrem. Se alegrem porque Deus agiu em favor de vocês. Se alegrem porque Deus enviou o seu Filho unigênito para salvar vocês. Se alegrem porque o pecado de vocês não tem força suficiente para barrar o projeto de Deus na vida de vocês. Se alegrem porque Deus está com vocês. Não é isso que ele diz? Diga para eles que Deus está no meio deles. Anunciem a eles as boas novas e diga, aí está o vosso Deus. Verso de número 9. Alegrem-se, Deus está com vocês, alegrem-se, os pecados de vocês já foram perdoados, alegrem-se, a redenção já veio, alegrem-se, o Redentor glorioso já se manifestou, alegrem-se, vocês só estão aguardando a completação final de tudo, para que aquele dia em que o Senhor se encontrar com a sua igreja, Ele enxugue as suas lágrimas, Ele renove o seu corpo e tire de você toda luta, toda dor, toda angústia e coloque em sua cabeça a coroa da vida eterna. Alegrem-se, rejubiliem-se disso e não permitam que as lutas e dores roubem de você esta alegria. Às vezes, me parece que muitos de nós cristãos somos pessoas que se caracterizam mais por sofrimento e dor do que por alegria, né? Alegrem-se. Essa é a maior alegria que a gente deve ter. Segundo, desfrutem.
Desfrutem de tudo isso. Acolham isso em suas vidas. E permitam que estas verdades, elas alterem, inclusive, a maneira como você lida com as dificuldades que se apresentarão em sua vida. Desfrute desta paz. Desfrute desse consolo. Afinal, o que o profeta está nos dizendo é que Deus os chamou para dizer e gritar ao povo exatamente isso: consolem-se. Ou seja, tire de vocês a tristeza, tire de vocês a angústia, tire de vocês a dor, tire de vocês o medo, tire de vocês a dúvida e se alegrem. Desfrutem disso. Desfrutem. Às vezes, nós estamos tão preocupados com pequenas coisas da vida e nos esquecemos de desfrutar da maior delas, a salvação em nosso Redentor Jesus Cristo. Estamos tão ligados a lutas, tribulações e problemas que nos esquecemos de desfrutar da alegria e da bênção de termos um Redentor que veio e nos salvou. Desfrutem, os seus pecados já foram perdoados. Não fique olhando-se no seu espelho como se você fosse um eterno pecador, impenitente e incapaz agora de agradar a Deus. Desfrute disso, seu pecado já foi perdoado. Porque às vezes a gente se olha no espelho e se considera o mais miserável dos pecadores e suspeita às vezes de Deus ter ou não perdoado os nossos pecados. Será que Ele me aceitou? Será que Ele me perdoou? Desfrute, o texto está dizendo, teus pecados já foram perdoados. Se você já acolheu pela fé Jesus Cristo como Salvador, desfrute disso. Não fique se penalizando por causa dos teus pecados. Deus já te julgou na medida certa. Às vezes, nós queremos ter juízes no lugar de Deus, ou mais, nós queremos colocar na balança da justiça de Deus mais peso do que o próprio Deus coloca, né? Mais peso. Já notou? O texto está dizendo, não, Deus já julgou vocês de maneira adequada, o pecado de vocês já foi colocado na balança. Apenas desfrutem do perdão que Ele ofereceu. Em terceiro lugar, anunciem ao povo, anuncie a todos os outros esta mesma verdade. Quem diz isso é ele, quando levanta o profeta, no verso 9, diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Anunciem. Aqui, Deus levantou profetas, mas as Escrituras Sagradas do Novo Testamento nos diz que eu e você também somos profetas de Cristo que devem anunciar o Evangelho da salvação. Não é assim? Agora, o papel e o compromisso, o dever de anunciar a redenção na pessoa e obra de Jesus Cristo não fora dada apenas aos profetas e apóstolos. Agora, o dever de dizer aos homens e ao mundo as boas novas de salvação por meio do Filho de Deus é um dever nosso, como indivíduos em Cristo Jesus, como povo escolhido por Deus. Então, se é meu dever, é teu dever, é nosso dever, se é o nosso paixão e o nosso prazer, e se é assim que nós vamos levar a redenção para outras pessoas, outros povos em todo o mundo, qual é o nosso dever? O que devemos fazer? Anuncie. Grite isso a todas as pessoas. Compartilhe essas verdades. Testemunhe a elas estas verdades. Não se cale, para que outros como você, outros como nós, possamos experimentar o Redentor e a redenção que já se manifestou para nós. Queridos, então, a partir de hoje, vamos fazer isso? Vamos nos colocar naquele monte que fica no meio do caminho entre a cidade A e a cidade B. Agora, só que a cidade A é o dia em que Cristo cumpriu a sua promessa e Deus e o Redentor se manifestou. A cidade B, que está à nossa frente, é o dia em que o novo céu e a nova terra será total e completamente estabelecido e lá servirá
a nossa morada. Porque ao olhar para trás, nós vamos ser energizados espiritualmente e agradecidos pela redenção que já houve. E ao olhar para frente, nós vamos ser alimentados pela esperança para viver os nossos dias presentes com força, confiança, fé, ousadia. Mas, lembre-se, às vezes a tristeza, a tribulação poderão tentar espreitar seu coração. Mas alegrem-se, consolem-se, frutem dessas verdades e anunciem às outras pessoas, cada uma delas. E para encerrar, por favor, não permita que aquilo que você ouviu hoje entre por um ouvido e saia pelo outro. Que aquilo que você ouviu hoje entre pelos seus ouvidos, mas penetre o seu coração. Porque ele só vai mudar a sua vida, só vai mudar as suas emoções, só vai mudar, colocar em você fé, amor, esperança, coragem, ousadia. Se isso acontecer. Peça agora ao Espírito Santo que use essas palavras para transformar teu coração e a tua vida. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua fronte, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças. Louvamos por podermos, nesse momento também, junto com os nossos irmãos, ouvir a mensagem do Senhor. Esta palavra encontre mesmo Deus guarida no nosso coração e nos edifique. Pedimos que pelo Espírito Santo ela cumpra o propósito para o qual o Senhor resolveu colocar na boca do seu profeta, do seu servo, e que traga edificação e renovação para as nossas vidas. Abençoe a Igreja Presbiteriana, abençoe a nossa comunidade local e os irmãos que estão nos acompanhando agora, aqui presencialmente, e os que vão acompanhar, ó Deus, pela nossa transmissão, para que essas palavras encontrem guarida no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero